Boa noite, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do nosso podcast em comemoração aos 40 anos da nossa paróquia. E queremos agradecer, primeiramente, aos nossos patrocinadores, Ouro Verde Autopeças, Zé Doces, Quimilo e Pri Brindes. Hoje nós temos a presença muito especial de uma pessoa que fez parte da história da nossa paróquia, que é o Padre Antônio Trasferete. Agora fica a dúvida, é Trasferete ou Transferete? Trasferete. Ah, Trasferete. José Antônio. José Antônio. Antigamente me chamava Zé Antônio. Hoje fala mais Trasferente, mas era Zé Antônio quando eu estava aqui. Sim, também tem esse nome, né? Que eles usavam muito. Então, conta um pouco pra gente quem é o senhor, quando você entrou para a vida religiosa, né? Como sacerdote, como que foi essa história, quantos anos você tem? Então, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês, né? E parabéns pela Páscoa, muito legal, estou muito contente de ver vocês aqui com camiseta e tudo. Muito legal mesmo. Olha, eu nasci num sítio chamado São Pedro, vai Córrego Azul, no município de Montemor, em 1956, é 3 de março. Aí, os primeiros anos, até os 7 anos, eu morei na Bossa, ajudava meu pai que tinha leiteria. Pois eu entrei, aí eu comecei a ir para a escola, uma escola rural. Lá tinha os 3 quilômetros da minha casa antes. E o primeiro ano eu repeti de ano. Tinha que tirar 50, eu tirei 35. Aí meu pai tinha 8 filhos. Eu tive 10 filhos, 2 morreram pequenininhos. Aí meu pai falou, vou mudar para a cidade, no Montemor, para poder estudar as crianças. Aí nós mudamos para Montemor. Aí depois eu nunca mais repeti. Meu pai acabou se envolvendo em política. Ele era agricultor, lavrador, cuidava de gado, né? Eu sou filho de vaqueiro, tá vendo? Eu era vaqueiro. E também plantava tomate, essas coisas. Aí ele foi vereador, vice-prefeito e prefeito, em Montemor, nos anos 70. Aí ele perdeu a eleição, ficou bravo. Eu vou embora daqui. Aí nós voltamos para o sítio. O nosso sítio fica entre Montemor e Indaiatuba. 9 quilômetros para Montemor ou para Indaiatuba, fica no meio. Aí nós fomos morar em Indaiatuba. E em Indaiatuba é que eu criei amizade com a paróquia de Santa Rita de Cássia. Montemor eu também tinha amizade, mas eu não era muito de ir na igreja, assim. Nem tinha desejo de ser padre, nada. Uma criança lá estudando e ajudando meu pai na roça. Mas em Indaiatuba eu fui, assim, mais ativo na paróquia, né? Santa Rita de Cássia. E lá começou a minha vocação. Daí eu acabei entrando no seminário. Em 1975, vim morar em Campinas. Aí estudei em 75 até 82. 82 eu terminei os estudos. E me ordenei padre em 1983. Em 1982, eu já vim aqui, nessa comunidade do Jardim Aeroporto, para fazer atividade, assim, da palestra, batizado, já era diácono em 82, né? Depois eu fui ordenado padre em 26 de junho de 83, e o Dom Gilberto, que era bispo, ele criou a paróquia de São João Mangela. Acho que é agosto de 83, eu fiquei em junho, padre. E aí ele me nomeou primeiro pároco. A paróquia de São João Mangela foi desmembrada na paróquia de São João. A paróquia de São João era toda a região, passando a Bandeirantes para cá, toda essa região era a paróquia de São João. Tinha um padre aqui chamado Ildefonso Sigristes. Aí Dom Gilberto dividiu, e da Bandeirantes para cá ficou São João Barbeira. Então, hoje, onde é a paróquia São Geraldo, Sete Meio, São Expedito, Dom Bosco, era uma só, era São João Barbeira. Toda essa região. Então, praticamente foi a primeira paróquia da região mesmo, né? Primeira paróquia da região. Ouro Verde não tinha Ouro Verde. Eu fazia as reuniões numa capelinha de São Cristóvão.
sala de referência dele do seu instalar, subindo aqui, pegando o ônibus, indo em direção à cidade, você vai passar do ladinho da capelinha de São Cristóvão. Lá que eu ia com as comunidades. Nessa época, essa região era pobre, os bairros não tinham ônibus, não tinham carro. Eu tomei posse agora exatamente, eu não sei, mas eu lembro que foi em agosto. Eu não tinha, os primeiros 6 meses eu não tinha carro, eu andava a pé. Eu saía daqui e ia rezar a missa onde ia falar que é Nossa Senhora da Piedade. Também é a Nossa Senhora da Piedade. Lá tinha uma comunidade chamada São Benedito. Demorava quase 2 horas e meia a pé, a São Geraldo, até essa paróquia onde Nossa Senhora da Piedade, São Benedito, para poder rezar a missa. Nossa. Depois de 6 meses eu comprei um Fusquinha vermelho. Muito famoso aqui na Fusquinha vermelho é famoso. E também eu ia nas comunidades, não tinha terreno, não tinha dinheiro, não tinha igreja. Eu botava a mesa e rezava a missa no bairro. Aí eu perguntava, mas cadê a igreja? Não tem. Cadê a igreja? Não tem. Falei, tem terreno aqui? Tem. Aí a gente começou a ocupar os terrenos para fazer igreja. Então, em 1983, 84, 85, 86, 87, eu ocupei muito terreno e comecei muitas igrejas aqui na Imperial. Foi uma época linda, eu diria, assim, muito bonita. Tinha muito paranaense, tinha muito pernambucano, baiano, cearense, né? Gente, eu lembro de muita gente do Paraná. A paróquia de Santo Inês também, era a comunidade de Santo Inês da época, né? E, então a gente fazia Semana Santa, tinha o encontro grande aqui no Jardim Cristina, muita gente, era muito bacana, né? Porque reunia todas as comunidades. E tem a Regional 2, acho que não sei se ainda chama Regional 2, que era toda a região, então, isso da prefeitura, né? As regionais, né? Regionais 2. Enfim, aí eu conheci muita gente, trabalhei muito, era muito divertido, que além de rezar missa, eu ia nas festas, jogava bola. Criava muita amizade, entendeu? Criava amizade, eu dormia nas casas do povo, né? O seu Vitor, por exemplo, dormia muitas vezes na casa do avô, do menino ali que está jogando, né? A gente conhecia a família, então, assim, eu convivi muito aqui com o povo, rezei muita Bíblia, joguei muita bola. Também tomei as minhas cervejas, evidentemente, com isso embaixo. Foi um tempo muito legal. Tem alguma lembrança, assim, que você mais lembra, assim, da época que você estava aqui? Então, eu estive aqui 2 vezes. A primeira vez foi de 82, eu já vim aqui. Foi em 83 oficialmente como pároco, até 87, né? Então essa lembrança nesse período era muitas, era assim o gosto de estar com o povo e as comunidades nascendo, crescendo, construindo. A minha grande lembrança talvez seja essa questão das construções, que eu achava muito lindo o povo, assim, chegar no bairro, não tinha nada, e aí cercava a área, começava a limpar o terreno, as pessoas vinham, subiam, começavam a levantar as paredes. Minha determinação. E a gente almoçava também aos domingos, assim, sábado, o almoço, né? Então esse começo de construir a igreja como um local de comunidade de serenia, a casa do povo, né? Eu tenho lindas recordações desse período aí. Fora a alegria, full wrong, nunca tive problema, nunca fui assaltado, nem maltratado, só festa mesmo, só alegria que foi. Muito lindo. Que bom. E qual, assim, foi a sua maior dificuldade naquela época? A dificuldade, eu acho que era as condições econômicas. A gente não tinha dinheiro para construir esse coisa. Então, dependia da mão de obra e depois dependia de comprar material de construção, né? E aí o dinheiro era muito pequeno, era muito limitado, havia muito recurso. Então havia muita gente boa, trabalhadora, esforçada, mas o nosso recurso para fazer as coisas, né? Comprar o material, assim, era muito pequeno. Então fazia o que podia na época, né?
E também não tinha grandes assessorias de engenheiro, arquiteto, assim, era os trabalhadores daqui mesmo, pedreiro, eletricista e carrador, que iam fazendo as igrejas, né? Então a gente, na verdade, construía a igreja chamada Povo de Deus, a comunidade, e também construía um templo para esse povo se abrigar. Sim. Então as reuniões, assim, as missas, celebrações, reuniões, eram muito frequentes, grandes e bonitas, com muita gente. Aquele povão cantando aquelas músicas bonitas, né? E também fazendo a igreja, trabalhando. Então, havia uma união, uma amizade muito bonita entre o povo, para rezar isso e para construir as igrejas, né? Porque é bonito, nenhuma das igrejas que eu comecei não foi para frente, foi todas foram para frente. Todas cresceram, todas evoluindo, estão todas aqui até hoje. A primeira comunidade que teve, então, foi a São Geraldo mesmo. São Geraldo era que tinha já um terreno nessa época, já tinha um barracãozinho, ela já tinha algumas reuniões, algumas atividades aqui, e de fato era uma referência, por isso que ficou paróquia São Geraldo Manquel. Mas também tinha, Santo Inês também tinha uma comunidade, essa São Benedito também lá hoje no Jardim do Adalto, também tinha início, né, de comunidade. Depois tinha muitos bairros que não tinha nada. Então nesse bairro que a gente foi construindo as lendas. Muito interessante. Também, assim, a gente ficou sabendo que você escreveu muitos livros, inclusive você trouxe um para mostrar para a gente. Você conta, assim, na maioria dos livros, coisas que você passou aqui na paróquia. Então, aí deixa eu terminar a história. A história é, em 97, eu fui estudar na Itália. Eu fui embora daqui, deixei a banca e fui estudar. Aí eu voltei em 91. Aí fiquei 2 anos rezando missa numa comunidade chamada Vila 31 de Março, Parque Brasília, e Jardim Maria Rosa. Sabe onde é o Jardim Maria Rosa? Atrás do Jardim da Tinga. Sim. Passando o Jardim da Tinga, tem o Jardim da Maria Rosa. A gente rezava a missão. 91, 92, nesse bairro, Vila 31 de Março, Parque Brasília e Jardim Maria Rosa. Enquanto eu estudava, tinha que escrever uma outra tese para doutorado em filosofia. Aí, em 93, eu voltei de novo para a Itália, para terminar o meu trabalho de escrever. Aí eu fiquei doutor em filosofia em 94. Voltei para o Brasil. Aí o Dom Gilberto me nomeou novamente aqui, pela segunda vez, pároco da São Geraldo Manquel. Eu fiquei aqui desde 94 a 99. Nesses 4 anos eu continuei a melhorar as comunidades e também fizemos outras ocupações importantes. Por exemplo, a São Francisco de Assis, tem 2, 3, que hoje é uma grande comunidade. Eu acho que ela foi, eu ocupei terreno, nós ocupamos o terreno lá, acho que em 95, 96, alguma coisa assim. E outros também. Então também foi um período muito bom. As comunidades estavam meio paradas, meio desanimadas. Comecei a construção aqui na Sua Aparecida, DIC 2 e 3, DIC 4, Santo Inácio de Loyola, depois o DIC 5 e 6. O DIC 1, acho que foi da primeira vez que eu vim aqui. Depois também veio a Santa Ana, o Sagrado Coração de Jesus. Santa Ana eu também que eu ocupei terreno, o Sagrado Coração de Jesus, e era um terreno, uma pasta lá. Ou seja, quase todas as igrejas que estão nessa área, incluindo todas as paróquias, foi do meu tempo de ocupar o espaço, ocupar o terreno e começar a fazer a igreja. Sim. E isso durou até hoje. Hoje são comunidades bem constituídas, bem formadas, etc. Muito frequentadas também, né? Tem muito frequentada. Agora, os livros, eu também, além de separo, tenho um certo dom para escrever, gosto de escrever. Então, escrever para mim é uma terapia, é uma coisa gostosa. Eu escrevi bastante, escrevo ainda, agora muita atividade, então
Eu dei um pouquinho, mas eu acho que eu escrevi já. Escrevi e organizei, né? Hoje a gente organiza mais livro. Dá quase 50 livros. Nossa, bastante. Eu fiz isso aqui onde eu conto um pouquinho minha história. Essa foto aqui, ó, é a primeira comunhão aqui. Ai, que Que legal. eu fiz, eu acho que isso aqui foi em dezembro de 83. Nossa. Olha como é o madrinha. Isso aqui é São João do Margelo. Dezembro de 83. Né? Então eu passei a escrever, pois eu gosto de escrever. E também eu trabalhei em teólogos do Brasil todo, a gente trabalha em equipe. E, enfim, é o dom que eu tinha de escrever. Escrevo, e podendo, não estou sempre escrevendo. Deus que você. Agora precisa mais tempo para escrever. Aí que complica, né? Você tem um tema que você gosta de escrever mais? Eu trabalho com a área chama teologia moral e filosofia. A área que eu trabalho chama ética teológica. Isso aqui é sobre comportamentos, atitudes, modos de agir, modos de proceder. Sim. Então eu dou aula da PUC para os padres, sobre teologia moral e também escrevo sobre isso. Também aqui desenvolvi um trabalho importante sobre sexualidade. Eu criei uma pastoral chamada Pastoral Gay. Aqui nós somos mais velha, que era acolher e cuidar de homossexuais, de prostitutos, que moravam aqui perto de si, que é uma casa. Esse trabalho ficou muito famoso. Trabalho muito importante, que hoje é difícil de achar, né? É difícil, mas deu isso aí, 95, 96, eu comecei esse trabalho e ficou conhecido no Brasil inteiro esse trabalho. Eu escrevi 5 cenas sobre esse tema aí. E você continua com esse trabalho em outras paróquias? Não, então hoje, sim, não, eu estava em São Pedro, né, eu criei um grupo chamado DRN, Diversidade Missionária em Rede. Está acolhendo pais e mães que têm filhos homossexuais e que são parte da comunidade LGBTQI+, para ajudar, orientar, apoiar. Sim. Então eu fiz esse trabalho sim na minha antiga paróquia, que agora eu mudei de paróquia, então na São Pedro eu tenho um grupo assim. Que legal. Eu acho muito importante que a gente consiga desenvolver trabalho dessa área também. Isso é muito importante, ainda mais nos tempos de hoje, que as pessoas veem a igreja como algo que limita e que tem muito preconceito com essas pessoas. Não, foi muito difícil, não foi fácil não, foi uma época bem complicada realmente. Eu tinha que explicar, tinha que conversar, tinha que orientar, tinha que educar, tinha que estudar eu mesmo para aprender o que era isso. Sim. Então foi um tempo bem assim, complicado, mas não me arrependo não, foi bonito também. Sim. E ainda hoje é importante, né? Sim, vai ser sempre, né? Sim. E a gente ficou sabendo que você conheceu um santo, o Papa João Paulo II. Sim. Como foi para você conhecer ele? Então, quando eu morei na Itália, eu morei 87, 88, eu cheguei em 87, ano foi em outubro. Então, final de 87, 88, 89, 90 e começo de 91. Eu morando em Roma, a gente tinha acesso ao Vaticano, sobretudo quando algum bispo ia visitar o Papa. Então ele podia levar um secretário. E como eu criei amizade com vários bispos que iam muitas vezes ver o Papa, eu ia junto. Aí o Papa recebia o bispo, depois da audiência com o bispo, ele abria a porta assim e chamava o secretário, o pedaço do bispo, para tirar uma foto e dar um presente. Aí ele cumprimentava e tal, então esse foi o acesso. Depois também, lá, enfim, convivendo, ia sempre na praça e tal, né? E teve uma ocasião até muito especial, que eu fui com Dom Gilberto, na época, e tinha um padre do Pernambuco, que era grandão, barbudo, assim, que ele estudava a Bíblia, e ele falava muitas línguas, inclusive ele falava russo. Era do Pernambuco, chamava Reginaldo. E nós fomos lá num dia depois que o Papa tinha recebido o presidente da Rússia, o Mikhail Gorbachev. Nossa, Que criou a perestroika, a abertura
Isso em 89. E aí meu amigo falou uma palavra em russo com o Papa. E o Papa achou assim, ele falou assim, como vai? Como assim, um brasileiro falando russo, né? Aí ele brincou com o brasileiro, deu risada, saiu dando risada assim, né? Então foi realmente muito interessante esse dia, né? Essa batuta lá com o Papa. Que legal, nossa. Imagina conhecer assim um santo, né? Gente, eu sou privilegiado. Teve uma vez uma cena que eu pedi porque o Papa rezava isso todo dia, 7 horas da manhã, na capela privada dele. Aí eu pedi para ir rezar isso com o Papa, mas não podia, porque ele autorizava quando o aluno, às vezes, quando o aluno já tinha terminado o curso, ia voltar para o seu país. E eu lembro que eu pedi, mas eu não tinha terminado curso nenhum. E nem ia voltar. E me autorizaram. E eu acabei indo lá e participei da missa. A gente entra, chega, senta, né? Quando eu entrei na capelinha, o Papa já estava lá ajoelhado, rezando. Aí a gente entra, senta, reza de olha para os olhos, rezou a missa, né? Mas aquele dia foi o erro tênis, porque eu não ia voltar para o Brasil, eu apenas pedi para rezar. E acabaram deixando. Então foi uma sorte, né? Assim, de poder rezar com o Papa na capela. Que privilégio muito grande. O Papa João Paulo era muito interessante, porque ele era um homem forte, assim, e olhava, você sabe? Entrava aqui dentro, né? É muito carismático, ele falava doente e tal, né? Realmente foi muito interessante. Então, o que você gostaria assim, de falar para a nossa paróquia? Você tem uma visão diferente do que era antigamente, do que é hoje em dia? Você tem acesso ainda às pessoas que eram da paróquia? Então, eu acho primeiro parabéns pelos 40 anos, né? Na verdade, quanto que vai fazer 40 em agosto? Esse ano é outubro, né? É outubro. Dia 15 de outubro, que é o dia do Estado. 16 de outubro, Então, 16 faz 40 anos. Eu também vou fazer 40 anos de padre em junho, dia 26 de junho. É uma história bonita, uma história de persistência, de trabalho, de amor, de carinho, né? Quando vocês têm quantos anos? 20 anos? Vamos fazer 20, tem que Então, quando vocês nasceram, já tinha 20 anos de trabalho aqui. Muitas histórias já tinham acontecido, né? Então, parabéns aí para a paróquia, para os padres que passaram aqui. E para todo o povo, né? Hoje tem 5, 6 paróquias aqui, né? É, por aí. Em Santo Inês, Santo Pedro, Chão da Evangelização, São João Bosco, São Geraldo, 4, né? Eu contei 4. Então. Já queria agora separar. 3 era uma só. Sim. Então cresceu, diminuiu, melhorou, tem mais gente, né? Hoje tem Pascoal, nem foto. Se tivesse Pascoal naquela época para fazer foto, quantas fotos? Sim. As fotos que eu tenho aqui, acho que alguém fez com maquininha, assim. Quantas invasões que eu fiz que não tem uma foto que não tinha muito. Nem marca da gente, né? Sim. Hoje qualquer coisinha está fazendo foto, né? Mas eu dou os parabéns para vocês todos aí, né? Pela história linda. Eu tenho muitas recordações. O que é importante, sim, podemos dizer que o primeiro amor a gente nunca esquece. Podemos dizer que a raiz que eu carrego, assim, da minha alma, eu aprendi aqui. Eu era padre novo, estava aprendendo a ser padre, né? Naquele tempo tudo muito diferente. Então a minha base de padre, eu aprendi aqui nos trabalhos com o povo dessa região. Fiquei no todo aqui 10 anos, contando as duas vezes, né? Em 82 a 87, depois em 94 a 99. Depois eu fui ser primeiro pároco a outra paróquia. Então foram 10 anos de grande aprendizado que ficaram marcados. Claro que as coisas mudam, eu saí daqui em 99, estamos em 2023, então são 22 anos já que eu saí daqui, né? Então, muita coisa mudou, outra coisa evoluiu, etc, né? Mas é isso que dá os parabéns, agradecer pela oportunidade que eu tive de ser padre aqui e dar os parabéns para vocês. Então, a gente também agradece muito essa presença. A gente ficou muito feliz que o senhor pôde vir aqui. A nossa paróquia tem um carinho muito grande por você.
E, assim, você faz mesmo parte dessa história, então a gente nunca vai esquecer. Então, esse foi mais um podcast. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E queremos agradecer também os patrocinadores, que são o Zé Doces, o Quimena, Adri Brintes e Ouro Verde Autopeças. Então agradecemos muito vocês que assistiram até aqui e até a próxima.